Irmãos, eu quero terminar aqui o quinto vídeo. Primeiro, parabéns, você que chegou aqui. Isso prova que você está disposto a lutar pelo verdadeiro evangelho. Porque não é fácil. Eu sei que talvez muitos desistiram. E eu quero aqui te parabenizar por causa disso. E nós vamos ler agora talvez o texto mais famoso da apologia, dessa ideia de luta, de batalha espiritual, que é as armaduras de Deus, que é Efésios 6,10, que fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ó, é cilada, viu, irmãos? O diabo não te joga no buraco, ele constrói o buraco e deixa você cair lá sozinho, tá? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Pronto, pastor, tá explicado. A minha luta não é mais contra o diabo, não é contra a carne, contra o sangue, né? Aí depois, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Teu dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido com a verdade, vestindo de toda a couraça de justiça, calçai os pés da preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podeis apregar todos os dardos inflamados do maligno. Então, irmãos, vamos pensar numa guerra. Deus nos deu a armadura para ela. Existe, irmãos, a batalha espiritual. Eu vou te falar que ela tem 3 esferas. E a primeira batalha é na nossa carne, é na nossa humanidade. O diabo sempre vai lutar contra a nossa humanidade. E ele vai usar a nossa humanidade contra nós mesmos. Porque ele sabe que se nós pecarmos, ele sabe que o pecado da humanidade fez o próprio Deus virar as costas para Jesus. Que Jesus gritou na cruz do Calvário o quê? Deus meu, por quê? Ele sabe que se nós estivermos na prática do pecado, Deus vai estar contra nós. Então ele sempre vai lutar contra a nossa humanidade. Para quê? Para que nós venhamos ter o quê? Uma vida frágil. Então a primeira esfera de luta do diabo, né, é contra o indivíduo. É nas suas emoções, é nos seus traumas, nas suas fragilidades. O segundo nível é contra a igreja, contra o coletivo. Para impedir que você viva, né, a igreja, a comunhão, a união, para que você viva a compaixão. Por que nós temos muita gente desigrejada? Porque as pessoas não estão dispostas a abrir mão do que pensam. Elas querem ir para a igreja, mas elas querem continuar tendo pensamento de forma individual. E a igreja não é o lugar de um pensamento individual, a igreja é um lugar de pensamento coletivo. A igreja é o lugar onde o que eu penso não importa. É o lugar onde eu me submeto para entender o que Deus está pensando. No coletivo, Satanás vai fazer você pensar um monte de coisa a respeito de você mesmo. No coletivo, Satanás vai fazer com que você queira que todo mundo pense igual a você. Para que você não tenha que suportar, para que você não tenha que abrir mão. Então, e depois tem um nível de luta que aí sim, existe uma luta travada nas regiões celestiais, entre anjos e demônios. Isso é uma verdade, eu não posso desmerecer isso, a Bíblia diz isso. Agora, a Bíblia não diz que eu estou aqui dando ordem, a Bíblia diz, eu vou dar uma ordem para o anjo Miguel vir lutar no meu favor. Não. Nós não temos essa autonomia para dar ordens. A Bíblia fala, o Senhor teu Deus dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Quem dá ordem aos anjos é o Senhor Deus. Nós fomos feitos maiores do que os anjos. Certo? Mas não nos cabe a nós ficar, não, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, o que nós precisamos entender? Deus nos deu a forma de nós vencermos as ciladas do diabo, irmãos. O texto de Efésios está falando assim, que o diabo ele vai fazer uma cilada, ele não está falando, ele vai te jogar no pulso. Ele vai criar circunstâncias para nos pegar. E aonde o diabo tem nos pegado? Nos conselhos de Balaão. O diabo tem nos pegado através das nossas alimentações, quando nós comemos coisas que não devemos. E isso é uma prática comum, que nós não temos como fugir disso. Hoje nós comemos mais enlatado do que plantar. Tudo que você descasca, você come menos do que o que você abre. Né? A cada dia nosso paladar está mais intoxicado para a gente ter menos sensibilidade. A cada dia nós estamos mais cansados. Por quê? Porque o diabo não muda, ele é burro.
O diabo, a estratégia que ele usava no Egito para oprimir o povo, qual que era? Aumenta a porção do trabalho, faz eles cansar, porque eles não multiplicam. Se eles não têm mais filho, quando eles saírem daqui, eu vou comprometer o futuro deles, porque eles não vão ter filho guerreiro para lutar a guerra, eles vão ser um povinho pequeno. Qualquer povo vai poder vencê-los. Pensa que nos dias de Moisés, o diabo fez o quê? Matou criança. Nos dias de Jesus, como que ele usa a mesma estratégia? Irmãos, é tão interessante que se for ver, todo mundo está procurando Jesus para matar Jesus, e Jesus fica a 600 metros da casa do homem que está procurando ele, quando ele vai ser apresentado no templo. A casa de Pilatos, o templo era 600 metros, Jesus estava sendo apresentado, e ainda tinha um homem falando, eu vi o Filho de Deus. Então Satanás, ele fica trabalhando contra o ser humano, para quê? Para tentar frustrar o propósito de Deus na sua vida, porque você não sabe quem você vai ser, e muitas vezes você nem acredita no que Deus diz a seu respeito, mas o diabo sabe quem você é, e ele sabe o que Deus quer estabelecer através de você. Então por isso que o diabo quer fazer você dormir mal, por isso que o diabo quer fazer você se alimentar mal, por isso que o diabo quer fazer você viver infeliz no casamento, porque ele sabe que existem homens aqui que, se forem bons maridos, se forem felizes, vão ser um apregoeiro disso, vão ter disposição a isso. Por isso que ele escraviza muitos homens na ganância, no dinheiro, na escassez. Ele faz o cara ficar escasso, aí depois ele dá um pote de tesouro pro cara. Então qual é a cilada do diabo? O diabo, ele não consegue ler seu pensamento, mas ele consegue ler sua vida. Então ele consegue ver e fala, e eles estão aí, os anjos caídos. Só que eles não estão aqui lutando contra nós de arma, espada, não. Ele está aqui lutando, vendo, esse cara gosta disso, então vou fazer isso por ele. Esse cara é ganancioso. Esse cara é adúltero, eu vou colocar isso no caminho dele. Então, deixa eu te falar, honrando a Deus e lutando contra nós mesmos, nós já estamos lutando contra o diabo. E a Bíblia fala assim, estáis firmes cingindo da verdade, que é a couraça da justiça. A prática da justiça, da piedade, de cuidar do pobre, sabe o que é? É uma couraça, é o que protege o meu coração. É uma couraça, filho. Sabe o que é a couraça? É o que impedia um soldado de ser perfurado, de ser golpeado no peito. É onde está o quê? O centro das emoções. A prática da piedade vai guardar suas emoções, vai fazer você ser menos egoísta. Quero vencer a arrogância, vai cuidar do pobre, vai cuidar da viúva, vai cuidar do órfão. Essa é a armadura que Deus deu. Como que você acaba com a arrogância? Vai cuidar de quem não tem nada. Como que você vai acabar com a ingratidão? Couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. O que é a preparação do Evangelho, irmãos? O que pode ser a preparação do Evangelho? Como que você descobre o Evangelho? Vai ler na Bíblia. É o que eu disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Deus é simples, Ele não inventou. Existe uma regra, existe um segredo. Qual é o segredo, irmãos? Qual é o segredo? É simples. Sabe qual é o segredo? É o Evangelho. O texto começa assim, e quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Irmão, você não precisa ter poder, não. Deixa eu te contar, eu fiquei anos orando para ter poder, eu descobri que o poder está no Evangelho. O poder não está sobre um homem. Eu sou um homem poderoso, que eu oro e as coisas acontecem. Não, filho, o poder está no Evangelho. Se você evidenciar o Evangelho, o poder vai se manifestar. Por que a igreja atual não tem mais milagres? Porque muitas vezes não está vivendo o Evangelho. O poder de Jesus que saiu dele, que emana dele, a autoridade foi dada a quem? Aos discípulos. Foi só os 12, ele foi passando, não. Foi a todo aquele que está fazendo a obra do Pai dele. Jesus foi revestido de autoridade e poder, e ele passou a nós. Então, ele começa a falar assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. Aí eu concordo, a nossa luta é diretamente contra o diabo. Mas só vence o diabo quem consegue vencer na primeira esfera, que é carne e sangue. Então me desculpe, você que não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue ter uma vida de jejum, não quero lutar com o diabo, não, luta contra você primeiro. Pelo amor de Deus. Antes de você conseguir ver o extraordinário, olha para você, olha para dentro. Examine, pois, o homem a si mesmo.
O apóstolo Paulo, instruindo na ceia, que é o momento que nós lembramos do Senhor, ele não falou, olha para o céu e veja toda a grandeza. Ele falou, não, olha para dentro de você, examine você a si mesmo. Então, irmãos, eu quero aqui terminar essa palavra, esse ensinamento sobre batalha espiritual, sobre guerra, sobre tantas outras coisas, sobre alguns falsos ensinamentos. E eu quero que esse vídeo vai ficar um pouco maior, não tem problema, é o último. Sobre o judaísmo inserido dentro da igreja, que quer fazer de nós praticantes de uma lei que foi abolida por Cristo, de ensinos de uma igreja corrupta, católica, e que muitas vezes nós deixamos de ser católico, viramos evangélico, mas continuamos com idolatria, com um monte de outras coisas, com um ensino falso da nossa geração, que Mamon foi inserido dentro da igreja. Deixa eu te dar só um relance aqui. Você já viu algum demônio manifestar na igreja e falar, eu sou Mamon? Você vê a pomba gira, esses trenzinhos aí. Porque Mamon é um senhor. Você viu algum discípulo repreender Mamon? Só Jesus repreendeu Mamon. Porque um senhor repreende outro senhor. Então deixa eu te contar uma coisa para você. Muitas vezes você está querendo lutar. Sabe como que você vence Mamon? Praticando os princípios. Sabe como que você vence a preguiça? Acordando para orar. Sabe como que você vence a indisciplina? Sendo constante, falando não para você mesmo. Irmãos, um homem de Deus, ele não se baseia no tanto de sim que ele ouve, mas sim no tanto de não que ele fala para ele mesmo. Porque os últimos dias não é homens que vão deixar de fazer as coisas que são pecado. São homens que não vão fazer aquilo que não é pecado, porque entendem que querem honrar a Deus. Daniel poderia ter comido da comida do rei na Babilônia, mas ele preferiu continuar honrando o Deus dele, mesmo estando no lugar de honra. A honra de Nabucodonosor não encantou Daniel e nem os seus amigos. Sabe por quê? Porque o padrão de honra para eles era honrar o Senhor. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa em amor, em temor. Eu não estou falando isso para ninguém, eu estou falando isso para o todo, para a igreja. Vamos examinar cada um nós mesmos. Vamos revestir da palavra. Né? Vamos tomar o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus esteja sobre a vossa cabeça. Que a palavra de Deus esteja sobre a vossa cabeça. Com toda súplica, orando em todo o tempo no Espírito para isso, vigiando com toda perseverança e súplica dos santos. E também por mim, para que não seja dada a mim, no abrir da minha boca, palavra para intrepidez, para fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Paulo termina falando assim, ó, ore também por mim. Irmãos, ore por mim, para que eu chegue no final da minha vida. Não adianta eu passar aqui no porto e ser um grande homem de Deus, e daqui a pouco eu ser uma vergonha para o Evangelho. Eu quero aqui, irmãos, dizer o seguinte, o nosso desafio é não naufragar na fé. Então, quando o navio começa a entrar água, nós precisamos ir lá tampar isso. Nós precisamos olhar para a nossa vida, nós precisamos olhar para os ensinamentos que nós carregamos. Boa parte das seitas que existem no mundo são baseadas em livros de homens que escreveram, ideias que homens entenderam. Irmãos, ainda que eu escreva um livro com um fundamento apostólico, não acredite nele, porque o fundamento já foi posto, e o fundamento é Cristo. E depois de Cristo, ele é a pedra angular que foi colocada, e depois dele, Pedro escrevendo, ele fala, nós somos pedras. Primeiro veio Cristo, depois veio os apóstolos. E hoje nós temos o privilégio de ser parte desse evangelho. Que nós não sejamos achados no último dia, irmãos. O meu temor e a minha vida, eu estou aqui pregando, deixando vídeo gravado, é para que você não se perca. É para que você não viva uma guerra. E eu até estava pensando, muitos homens querem viver uma guerra, porque na verdade a vida deles é uma guerra. Irmãos, eu estou vivendo no meio de uma guerra contra Satanás. Eu estou vivendo numa guerra para que a igreja seja viva, um testemunho vivo aí nas ruas do Porto. Mas a minha vida está plena porque eu estou com Jesus, Ele que me capacita. Se Ele não for da minha frente, se Ele não me capacitar, se eu não tiver a instrução dEle de vão, não adiantaria eu acordar todos os dias 6 horas da manhã, se Ele não estiver comigo. Então, irmãos, eu quero te ensinar algo, eu quero te pedir. Nós estamos aqui terminando esse vídeo, eu quero te pedir em nome de Jesus. Eu quero te suplicar. Vamos voltar às Escrituras.
Para de sustentar coisas que você aprendeu por homens que nem liam a Bíblia. A sua referência não pode ser A ou B ou C, a sua referência tem que ser Cristo. Tem que ser Paulo. Irmão, se referencie por aquilo que é maior. Não se referencie por homens como eu e você, não. Se referencie por homens que morreram. Homens, eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo foi decapitado. O homem que tomava 39 chibatadas com um osso na ponta, na hora que dava, tinha que ser menos uma quarentena, na hora que dava 39, eles paravam. Falavam, erramos a conta. Começava de novo. Um homem que passou boa parte da sua vida preso para deixar um livro para nós. Um livro que Satanás tenta diariamente tomar das nossas mãos. Irmão, se já está essa bagunça toda com a Bíblia, imagina sem ela. Nós temos igrejas de homossexuais. Nós existimos hoje a inteligência artificial que quer alterar a Bíblia. E eu estou aqui clamando, eu não estou aqui lutando para ter muita gente não, irmãos. Eu não estou aqui lutando para a igreja ter sustento, não estou aqui lutando para ter dinheiro, não, irmãos. Eu estou lutando aqui para que homens pratiquem os princípios. Não só os princípios financeiros, mas os princípios de honra. Eu estou aqui lutando para que homens amem Jesus. Eu estou aqui vivendo longe da minha família, abrindo mão da minha vida, porque eu estou lutando por uma coroa que não é corruptível, que ela é incorruptível, que o tempo não acaba com ela. Eu não estou acumulando dinheiro no banco, eu estou tentando acumular dinheiro no céu, galardão, por a pregação desse evangelho. E você que faz parte aqui da igreja a qual eu pastoreio, vocês pastores que andam comigo, vamos lutar pela verdade, irmãos. Que Jesus não nos encontre como os homens avarentos da nossa geração, contadores de fábulas. Irmãos, tudo aquilo que eu prego, que você leia nas Escrituras. E se eu estiver errado, que você me corrija, eu estou pronto a aprender. E eu tenho alguém que está sempre acima de mim para me corrigir. Eu me submeto, porque eu não confio em mim mesmo. Então nós não estamos aqui para falar que tem que ser do meu jeito. Funda uma igreja para você fazer do seu jeito. Não, irmãos. Você não morreu na cruz, você não pode fundar nada. Nós estamos aqui para viver a Bíblia. A maior batalha nossa não é contra o diabo. Lembre disso para a gente terminar. Só um capítulo fala do diabo, não fala mais. Nada. Talvez o assunto menos falado na Bíblia é o diabo. Então não viva a sua vida preocupado com ele. Lembra do conselho de Balaque. Faz o povo pecar. Faz o povo pecar. Deixa eu te falar uma coisa. Davi não pecou quando ele estava na guerra. Ele pecou quando ele estava lá no castelo dele descansando. Quando ele tirou os olhos da guerra, ele pecou. Quando ele deixou de fazer o que tinha de ser feito. Eu gostei muito desse exemplo. Eu quero terminar com ele. Não permita que o seu navio afunde. Não permita. Está entrando água? Vença a preguiça. Irmãos, se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é fácil. E nunca será. Mas aqueles que entendem e que lutam por isso conseguem viver algo extraordinário. Eu termino aqui pedindo vocês, como Paulo termina o livro de Efésios, que a paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai Jesus Cristo. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus. Que você possa amar Jesus sinceramente. Eu estou disposto a lutar pelos meus filhos. Eu estou disposto a lutar. Ninguém faz nada contra os meus filhos. E eu estou decidido a lutar por você. Eu estou decidido, eu não quero que nenhum de nós se perca. Pelo contrário, eu quero que os profetas sejam instruídos para ser profetas, que os mestres tenham liberdade para ser mestres, que os pastores tenham legalidade para ser pastores, para que a igreja seja grande, não, para que o corpo de Cristo seja edificado para o grande dia, que é o casamento dele conosco. Nós seremos chamados para uma festa, e nós não podemos ser achados como as 5 virgens imprudentes, que não tinham aquilo que mantinha o fogo aceso. Eu termino aqui dizendo para você que faz parte aqui da igreja, se você se ofendeu com essa palavra, meu irmão, que bom.
ela foi para te ofender mesmo. Porque a palavra de Deus não é uma pantufa, é uma espada. A espada fere. Mas a espada que fere, pode ficar tranquilo, o Espírito cura. Ele santifica. Então que Deus abençoe você e sua vida. E terça-feira a gente vai liberar outra sessão. Amém? Lembre, a sua maior batalha é contra você mesmo.